Tá aí, então não dá pra falar de game design, de genialidade e loucura, sem falar de Kojima, cara. Genialidade e loucura tem que falar de Kojima. Kojima, volta pro Oriente aí, meu camarada. Tá bom, vou ver. A gente tem que falar dele, é um cara que revolucionou bastante. Perfeito. Acho que tem uma franquia principal lá, o Metal Gear, né, que eu acho que é o principal, foi o pontapé ali, porque o Kojima, ele entrou na Konami quando ele era novinho, tinha 23 anos aí. Minha idade. Em 86, né, e ele começou a trabalhar na Konami, e um pouco depois já veio o Metal Gear. Acho que Kojima e Konami tem uns atritos ali, mas independente disso, Metal Gear foi um jogo sensacional, que eu acho que marcou muito aí a história dos jogos, dos games e a história do Kojima também. É muito interessante a gente ver, né, o Metal Gear no PS1 saindo, aquele jogo todo poligonal, todo quadradinho, você via o queixo do Snake quase saindo aqui, pontudo, tipo aquelas as pirâmides egípcias, etc. Mas o ponto é, ele traz uma revolução muito interessante para os jogos de stealth. E já até tinha jogos que você quer jogar um pouquinho mais lento, quer ir devagar, mas ele traz um jogo de espionagem focado nisso, com várias mecânicas interessantíssimas, por exemplo, a mecânica de rádio. E o Kojima, ele é um cara que ele gosta de brincar. Ele gosta de fazer o game design dele do jeito mais bizarro possível. Porque eu puxei o rádio pra falar do game design do Kojima. Ele é um gênio. Porque, por exemplo, quando você tava no Metal Gear 1 ou 2, não parece assim, mas acho que é 1, tinha uma parte específica do jogo que você tinha que pegar uma frequência de rádio pra conversar com uma personagem e prosseguir na história. Você não achava no jogo encanto nenhum nessa frequência. Porque o número da frequência que você precisava tava nas costas da capa do CD do Metal Gear. Então aquelas fotos de demonstração que ficam normalmente nos CDs, lá tinha um número específico, e se naquela parte do jogo você colocasse aquele número, você dava prosseguimento pra história. Ele adorava fazer esse tipo de coisa. Caramba, bicho, isso aí é curioso, né? Você tava falando do stealth. Hoje em dia, se você falar de stealth nos jogos e tal, pode parecer uma coisa meio batida, porque é uma coisa tão comum atualmente, você ter um jogo que é estilo stealth e beleza. Mas naquela época, os jogos não eram assim. Não tinha esse negócio de stealth, e era você ia pra frente, dava pancada, destruía tudo, ia matando e show. Não tinha esse conceito de fazer as coisas ali na surdina. Era tudo muito linear. Exatamente. Então, como marcou uma genialidade, uma ideia que o cara teve de fazer um gênero de jogo em volta disso. E também a narrativa, né? Porque como você estava comentando muito bem e eu dei esse complemento, os jogos eles eram muito lineares. Vá do ponto A pro ponto B, bate o inimigo X, e aí as histórias mais complexas ficavam dentro do gênero de RPG. Só que aí você vai ter pausa, ler paredes de texto, e depois vai pro próximo ponto para ler mais paredes de texto e continuar. O Kojima, ele traz um jogo cinematográfico de stealth, então é uma história que está sendo contada, com os diálogos acontecendo, personagens carismáticos, personagens que marcaram, né, uma geração. Todo mundo vai lembrar do Snake, todo mundo vai lembrar dos barulhos, querendo ou não, sempre que você encontrar aquele que aparece quando já virou meme, etc. Então ele é um cara que ele conseguiu fazer um jogo que não só revoluciona a indústria, como ele dita novas regras. Então, jogo de stealth é pra ser feito assim. Aí hoje em dia a gente vai ter os lugares comuns de Assassin's Creed da vida e etc. Jogo de narrativa tem que ser assim, e a gente vive a era das narrativas cinematográficas. Então o Kojima, ele foi meio que o pai de tudo isso, se a gente para pensar. E esse esquema da narrativa cinematográfica é legal porque traz um aspecto mais pessoal dele, né? Sim. Que ele gosta muito de trazer a vivência dele, trazer cinema, trazer arte, trazer música, política, tudo pra dentro do jogo, e acho que com essas narrativas mais cinematográficas ele consegue botar mais isso pra dentro ali do jogo em si e botar um pouco da cara dele para que a galera possa experimentar o que ele tem mais ou menos na mente dele. Sim, e é legal a gente parar pra pensar como que é a mente do Kojima, né? Porque ele é um cara que fez Death Stranding, a gente falou bastante de Metal Gear, mas legal. Depois que ele sai da Konami, ele vai e faz o Correio Simulator com o Norman Reedus. E assim, eu lembro que quando foi anunciado o Death Stranding a primeira vez, a gente ficou olhando, tipo, o que tá acontecendo? Tipo, que jogo é esse? Por que a gente sabia o porquê do Norman Reedus, porque a gente teve o P.T. Silent Hills, que também ia ser pra ele. Calma, a gente vai falar bastante de Silent Hill ainda, porque tem muita coisa pra se falar desse jogo. Mas beleza, a gente sabia o porquê o Norman Reedus, ele já tava vindo ali do P.T. Silent Hills, mas o que é esse bebê? O que é esse negócio? E quando sai gameplay, é um cara andando de um lado pro outro e tal. E o Kojima, ele é um cara que, pra além de
ser um bom contador de histórias, digamos assim, ele gosta muito de usar a tecnologia para contar as histórias dele. A gente estava comentando a respeito de jogos de estratégia, etc, que tem essas aberturas. Quando você tá jogando o Metal Gear, você espera que, beleza, eu vou chegar, fazer meu stealth, matar uma pessoa, etc. Mas o Kojima, ele pensa, e se no boss final do jogo eu colocar uma mecânica usando o relógio interno do PS2 pra, se eu só largar o jogo ali, deixar o console ligado, depois de tantas horas, o jogador vai voltar e vai ter uma cutscene especial onde o boss final morreu de velhice e parabéns, você zerou o jogo. Esse é o Kojima. Mas o Tommy, que você tava falando do Death Stranding aí, você gostou do jogo, cara? Eu vou te falar que logo que ele anunciou, que falou, já veio meu jogo maluco, foi 2019 na BGS, ele até estava aqui no Brasil, né? Falou um pouquinho que ia lançar o jogo. Eu confesso pra você que o Death Stranding não me mordeu assim, não, cara. É um jogo excêntrico, vamos dizer então. assim, porque querendo ou não, a gente comentou muito do... Correio Simulator aí, não... A gente comentou muito como o Kojima, ele é um cara revolucionário, quanto ele é muito bom de usar tecnologias e tal, mas ele também é um cara muito excêntrico, e é legal ver o quanto que ele não se leva a sério também, né? Porque quando a gente pensa, tipo, Metal Gear, a gente falou pai do stealth, narrativa cinematográfica e tal, mas se você se esconder dentro de uma caixa e ficar parado, ninguém vai... Te incomodar, né? Ninguém vai te incomodar, tá tudo de boa. E também acho que no Metal Gear 5 tem umas paradas que você pode, tipo, colocar uma garota de anime na caixa e os caras vão se aproximar do tipo, ó, uma garota de anime, que legal. E aí você vai dar o golpe de stealth. Então eu acho muito legal como ele é um cara excêntrico pra fazer um jogo tipo Death Stranding que você olha e fala, ok, o que é isso? Mas ele também não se leva a sério, né, digamos assim. Não, e é engraçado você falar isso porque eu ia comentar que dentro dos jogos dele tem uma certa evolução do comportamento da IA, né? Do comportamento dos inimigos e tal, como eles se portam dentro do jogo e interagem com as ações que o protagonista está fazendo. Então tem todos esses avanços de IA, mas também tem essas zoeiras aí, né? Essas brincadeiras que ele mesmo faz. Sim, eu acho maravilhoso. E também outra coisa a respeito do Death Stranding, que não é sobre Death Stranding, mas sobre um comentário que você fez. 2019 ele estava aqui para falar a respeito do Death Stranding no Brasil, etc. Foi quando ele fundou a Kojima Production, saiu da Konami. E o homem vai voltar. Vamos estar aqui de novo. Pra BGS. Será confirmado na BGS. E o Death Stranding 2 também, a gente já tá com esses rumores de saber como é que vai ser o jogo, ele já tá começando a comentar e etc. Eu acho muito legal a gente estar nesse momento da Kojima Productions, porque ele tá retomando muita coisa que ficou ali meio que no passado, tá redesenvolvendo. Por que eu tô falando do passado? Porque a gente teve State of Play recentemente, foi anunciado pra setembro desse ano, Silent Hill F. A gente comentou por alto do PT Silent Hill, que era um projeto que ele tinha, que ele fez aquele demo jogável no PS4, que inclusive os PS4 que tem esse demo jogável custam uma fortuna, porque ele saiu depois das lojas, você vê uma coisa muito rara e etc. E aí, logo em seguida, a gente já tá discutindo o Death Stranding 2, ele já tá começando a dar as primeiras ideias, ele vai vir pra BGS, é anunciado um novo Silent Hill, porque faz tempo que a gente não tem o jogo novo da franquia Silent Hill, que é o Silent Hill F agora, então a gente tá num momento muito Kojima core, digamos assim. Você acha que o Death Stranding 2 ele vai reforçar a aposta de fazer esse jogo mais excêntrico, ou você acha que ele vai para algo mais comum, assim, que vai agradar mais pessoas? Eu acho que ele pode... Acho que ele tem agora o aval pra ser o mais excêntrico impossível. Porque quando a gente tem o Death Stranding 1, é uma aposta do Kojima, é o primeiro jogo da Kojima Productions, que é a publisher, a produtora dele, e é aquilo, o jogo tem que dar dinheiro, porque imagina eu coloco a minha visão artística, eu coloco um jogo muito Hideo Kojima, flopa, ninguém compra, e agora eu fali a empresa que eu acabei de abrir. Então ele deu essa aposta, a gente estava confiando muito nele, porque ele é um excelente game designer, mas ele ainda jogou ali meio no seguro. Agora que a gente já sabe que é Death Stranding, a gente confia na IP do jogo, muita gente se envolveu na história, gostou do gameplay, etc. Agora ele pode explorar, agora ele pode pirar, agora ele pode ir pra cima. Então eu acho que o 2 ele vai ser ainda mais excêntrico do que o primeiro. Caramba, tá bom então.